Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2, onde sexta sim, comentamos sobre os temas que marcaram a semana. Hoje vamos olhar para um tema incontornável, que é a situação em Cabo Delgado. Vamos também olhar para um negócio de carvão que foi fechado esta semana. Vamos comentar sobre os números do Covid e comentar também sobre a tolerância de ponto. Foi decidida pelo governo para hoje, dia 24 de dezembro. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Há poucos dias do fim do ano, verifica-se um caos rodoviário nas estradas e também nas fronteiras, mas nas fronteiras muito mais por causa do teste do Covid que é exigido lá, Fernando Lima. Não só, Francisco. O teste de Covid é uma exigência, é verdade. O Ministério da Saúde está em peso na fronteira, e estou a falar de Ressano Garcia, que é a nossa fronteira mais movimentada, mas é inaceitável, e falámos sobre isso na semana passada. E eu estive lá in loco a ver a situação. É inaceitável o caos, a desorganização, a incompetência que se verifica na fronteira, a mistura entre turistas e carros comerciais que precisam de passar a fronteira. É inaceitável aquilo que se passa. Não dá para perceber como ministérios dos dois países não se entendem para que esta fronteira faça o tratamento fluido do seu tráfego, e esta situação está cada vez pior, uma vez que o tráfego fronteiriço também vai aumentando todos os dias. Muito bem, falando de antes de olharmos para os temas que alinhamos para hoje, para o programa de hoje, vamos ao seu tema de semana, que é Américo Soares, o criador do Instituto Nacional de Cinema. Bem, isto no fim do ano as mortes têm um peso mais significativo. Ontem fui surpreendido com a morte de Américo Soares, um meu contemporâneo dos tempos de escola secundária, mais concretamente da escola comercial, mas sobretudo uma referência incontornável da criação e do desenvolvimento do cinema em Moçambique no pós-independência. Eu penso que é necessário colocar esta questão no devido contexto. Hoje há uma nova geração que vê cinema no Netflix, na televisão por cabo, nos canais pagos por cabo. Antes tivemos as séries televisivas, tivemos as telenovelas, tivemos os próprios filmes que alugávamos nos clubes de vídeo, e, portanto, isto já são pelo menos duas gerações diferentes de pessoas que continuam a ver cinema e que não veem o cinema através do grande ecrã, da sala de televisão, de levar a namoradinha ao cinema no fim de semana, porque era assim muitas vezes que se namorava. Portanto, a acumular algum dinheiro durante a semana para depois ir ao fim de semana e ir ver uma matiné no domingo num filme que fosse interessante. E a cidade de Maputo, que é a cidade onde eu nasci e cresci, tinha muitos cinemas. A maior parte deles hoje não existem. As pessoas já ouviram falar do Cine África, já ouviram falar deste cinema que agora leva o nome do empresário que o comprou, que era o Cinema Dica. Já ouviram falar do Cinema Gil Vicente, do Cinema Scala. São alguns dos cinemas que havia nesta cidade. A própria Assembleia da República era uma sala de cinema. Na Jules Nyerere existe um prédio que se chama Xenon, que foi uma das salas de cinema. Junto da Media Cube
existe o Centro Cultural Universitário, que também já foi uma sala de cinema, era o cinema nacional. O papel do Américo Soares não tem tanto com a projeção de filmes nas salas de cinema. Tem a ver com o desenvolvimento de uma cinematografia nacional e da própria internacionalização do cinema moçambicano. Mais uma vez recorro a nomes que podem não ser do conhecimento de todos, mas grandes cineastas como Jean-Luc Godard, como Jean Rouge, como Rui Guerra, estiveram em Moçambique depois da independência para ajudar na criação e no desenvolvimento do Instituto Nacional de Cinema. Não só com a formação dos primeiros quadros de cinema, realizadores, operadores de som, operadores de câmara, mas também com o desenvolvimento de alguma memória cinematográfica. Hoje é fácil fazer filmes, é fácil fazer vídeos. A partir de uma câmara do nosso próprio telemóvel nós podemos fazer o nosso vídeo caseiro. Naquele tempo nem sequer câmara de vídeo existia. As máquinas eram máquinas de filmar, máquinas de cinema. A máquina mais conhecida chamava-se Arriflex. Essas máquinas levavam película virgem dentro dessa máquina. O cinema era muito caro, era muito pouco prático, mas foi assim que começou o cinema moçambicano pós-independência, e uma das marcas mais conhecidas e hoje muito falada internacionalmente eram os magazines informativos chamados Puxa Canema, e que iam para o ar todas as semanas. Ora, esta pessoa que deu corpo à criação do INC, do Instituto Nacional de Cinema, que deu corpo à primeira equipa de cineastas moçambicanos e à primeira produção organizada de cinema pós-independência, um dos grandes obreiros desta obra chamava-se Américo Soares. Américo Soares, que faleceu esta sexta-feira. Américo Soares não só era um entusiasta do cinema, mas era uma pessoa muito talentosa e muito trabalhadora. Ele era presumo que quase desde a nascença, era paraplégico, passou sempre ao lado desta deficiência física, e o facto de se locomover numa cadeira de rodas desde jovem nunca o limitou na sua atividade intelectual e na sua atividade de direção do INC. Portanto, isto é uma homenagem meio desorganizada, mas de qualquer forma sentida a um grande homem do cinema moçambicano, o Américo Soares, fundador e pessoa que desenvolveu o INC em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, depois desse seu tema de semana, que habitualmente tem que escolhe para cada um dos programas que passa aqui na Rádio Savana às sextas-feiras, vamos olhar para a situação de Cabo Delgado, sobretudo comentarmos um pouco este comunicado da SAMIMI, a missão militar da SADC, que anunciou um ataque em que foram mortos 14 jihadistas numa operação que culminou com a ocupação de 2 bases no distrito de Macomia. Mas também anunciou a morte de um militar sul-africano e outros feridos, e também a morte de alguns militares moçambicanos numa emboscada onde também perderam equipamento. Isto pode, Fernando Lima, corresponder de que os jihadistas já se reorganizaram e agora partem mais para ações ofensivas, mas desta vez recorrendo a umas novas táticas que são emboscadas, Fernando Lima. Exatamente. Isto significa que começa a haver de novo uma escalada
das confrontações militares em Cabo Delgado. Numa primeira fase assistimos aos ataques no Niassa, portanto ao alastramento das ações jihadistas para outro teatro de operações no Niassa, mas esta eventualmente é a maior confrontação a sul do rio Messalo e envolvendo as tropas da SADC. Significa o seguinte, que as forças jihadistas que fugiram das suas bases ao longo do rio Messalo já se conseguiram reorganizar e são hoje uma ameaça, nomeadamente às forças da SADC. Falo das forças da SADC uma vez que não são conhecidas até ao momento quaisquer grandes reencontros militares entre forças do Ruanda e jihadistas. É importante referenciar isso pelo seguinte, porque o contingente ruandês está hoje no controle da situação em Palma e Mocímboa da Praia e não há aqui relatos de confrontações militares, antes pelo contrário, há também relatos de retorno de população, quer de Mocímboa, quer de Palma, às suas zonas de origem. Portanto, isto sugere, quanto a mim, duas situações militares diferenciadas no teatro de operações de Cabo Delgado. Uma situação mais consolidada, onde tem a força internacional é constituída pelo contingente ruandês, e uma situação mais fluida, mais difícil, e onde os jihadistas se estão a reorganizar, como é o caso a sul do Messalo, portanto no distrito de Macomia. Este ataque teve lugar em Chai. O Chai não é muito distante de Macomia. Zonas de resistência mais a norte, na zona de Nangade, junto à fronteira, e portanto isto não deixam de ser situações preocupantes e portanto que mostram, por outro lado, da capacidade de resposta dos jihadistas em termos estritamente militares em relação a um contingente militar externo que, à partida, tem muito maior capacidade e muito maior destreza e logística militar do que as forças militares de Moçambique. A indicação que existe, mas sem termos números, é que vários militares desta força da SADC já morreram em ações de combate. Essas baixas, Fernando Lima, das tropas estrangeiras, não tem este condão, por exemplo, de comover a opinião pública desses países, depois exigindo explicações dos seus próprios governos sobre o porquê de estarmos envolvidos numa guerra que não é nossa? Essa é uma questão extremamente importante e, em termos de comunicação, a SADC vai ter que ser bastante sofisticada em dar respostas muito concretas em relação àquilo que está a passar em Cabo Delgado. Por um lado, não minimizando a ameaça que está a enfrentar em Cabo Delgado, como numa primeira fase houve um pouco esta percepção, ou seja, Cabo Delgado seria um passeio, isto era apenas um problema de incompetência das forças de defesa de Moçambique, isto seria um passeio para forças muito mais adestradas, como a componente da SADC e a força do Ruanda. Um segundo aspecto tem a ver com o passar de uma mensagem estratégica que é extremamente importante, ou seja, sobretudo a África do Sul, porque enfrenta dentro das suas fronteiras um grande potencial de luta jihadista em várias células espalhadas pelo território sul-africano. É importante que a África do Sul mobilize a sua opinião pública para demonstrar que o combate que trava em Cabo Delgado não é apenas uma mera
aventura no exterior, não é apenas um combate solidário como aquele que se passa na República Democrática do Congo, é sobretudo combater um inimigo fora das suas próprias fronteiras, mas que mais dia, menos dia, poderá estar em ações mais agressivas dentro do próprio território sul-africano. Um terceiro aspecto significa também que as forças da SADC têm que demonstrar maior capacidade militar para, do ponto de vista estritamente operacional, conseguirem dar uma resposta cabal àquilo que são os atuais desafios desta força jihadista que está presente em Cabo Delgado. E ainda olhando para esta nota da SAMIM, foi através dessa nota que ficamos a saber que militares moçambicanos também morreram naquele combate. Nós precisamos de SAMIM para nos dar informações sobre as nossas próprias forças, Fernando Lima. Ou isso é aquele velho problema moçambicano de comunicação? Isto é outro problema muito específico e muito distinto. Há um determinado protocolo, quer do Ruanda, quer da SADC, em relação ao tratamento das suas próprias baixas no teatro operacional. E até agora, pode ser que esta comunicação não é uma comunicação a 100%, mas até agora nós conhecemos não só as baixas na força da SADC, como também conhecemos todo um protocolo e um cerimonial que é dispensado aos soldados que tombam no teatro de operações de Cabo Delgado, nomeadamente com meios aéreos militares, fazendo a recuperação dos corpos, na prestação de cerimónias à chegada aos respectivos países. Estamos a falar da Tanzânia, estamos a falar do Botsuana, estamos a falar da África do Sul. Ora, o mesmo não se passa em relação a Moçambique, e isto que claramente vai colocar uma pressão adicional sobre as FDS, uma vez que a opinião pública de Moçambique também vai exigir que os seus filhos, os seus parentes, tenham direito a haver uma informação mínima sobre as baixas, sobre as circunstâncias em que ocorreram essas baixas. Isto levanta outra questão de natureza global, que é saber o que é que se passa no teatro operacional. Numa primeira fase, tivemos uma série de repórteres ruandeses reportando o dia-a-dia das suas forças em Palma e em Mocima da praia. O complexo informativo sul-africano é tão ou mais sofisticado que o complexo informativo ruandês, e, portanto, mais dia, menos dia, teremos uma grande pressão dos médias sul-africanos a tentarem saber o que de facto se está a passar no teatro operacional em Cabo Delgado e porquê que está a haver vítimas fatais em confrontações com os jihadistas. Que força é esta da Ansar al-Sunna que consegue infligir baixas mortais no contingente da SADC que está destacado em Cabo Delgado neste momento? E ainda consegue ficar com equipamento, Fernando Lima? Exatamente. Isto são muitas perguntas, e a opinião pública sul-africana não é, felizmente diria, não é a opinião pública moçambicana. E no Niassa também temos indicações de que grupos insurgentes assassinaram um fiscal da Reserva Especial daquela província no povoado de Nolala, distrito de Mikula. Isto, Fernando Lima, claramente gera pânico e pode fazer, como já comentamos aqui neste programa, recuar grandes investimentos feitos naquela reserva, Fernando Lima. Não só é uma má propaganda para a reserva, como é uma má propaganda
para a província do Niassa. O governo tem feito algum investimento em infraestruturas nesta província, nomeadamente em vias de comunicação, e quer a população, quer os investidores, quer o próprio governo têm a expectativa de beneficiar desses mesmos investimentos. Ora, se estas infraestruturas, nomeadamente as estradas, forem alvos de ataques, forem alvos de emboscadas, está a ser posto em causa este mesmo investimento. Por outro lado, também é importante realçar que não há uma informação muito coerente sobre aquilo que se está a passar no Niassa. Há, por um lado, uma tentativa de minimizar todos os incidentes de natureza violenta que ocorreram até agora no Niassa, mas, por outro lado, há não só relatos populares, mas mesmo comentários de natureza militar que tentam descrever a situação no Niassa como uma situação preocupante. Ora, isto em complemento com uma situação em que se considera que há muitas células jihadistas adormecidas na própria província do Niassa. Não deixa de ser preocupante que a situação no Niassa, a breve trecho, pode vir a deteriorar-se significativamente. Falando desta tentativa de minimizar, mas o Ministro da Defesa já veio ao público dizer que há sinais evidentes da presença do insurgente no Niassa e que a situação também apresenta-se como preocupante. E também a última edição de Al-Naba, uma publicação semanal emitida pelo escritor central do mídia do Estado Islâmico, reporta ataques Fernando Lima no Niassa, com uma imagem de uma Indra queimada supostamente do exército moçambicano. Fala mesmo de aumento de atividades na região. Também outro lado da propaganda deste grupo extremista, Fernando Lima. Exatamente, são elementos que o governo de Moçambique, infelizmente, tem tido até agora apenas uma atividade reativa, ou seja, limitando-se a confirmar este tipo de ataques, não se sabendo, inclusivamente, que tipo de operações e que tipo de ações preventivas as forças de defesa e segurança têm desenvolvido no Niassa. Por exemplo, era importante, em termos de inteligência militar, haver um quadro estratégico muito mais compreensivo em relação ao que se está a passar no Niassa. Pelo contrário, aquilo que nós temos em termos de Niassa e daquilo que é o meu conhecimento, a intervenção mais detalhada e mais sofisticada sobre o teatro de operações do Niassa esteve a cargo da especialista Yasmin Opperman, que traça um quadro muito, muito sombrio sobre a situação do Niassa, nomeadamente as preocupações de natureza estritamente militar em relação ao fenómeno jihadista no Niassa. Vamos olhar um pouco a questão dos deslocados. É uma outra guerra que se trava neste momento em Moeda. Os deslocados estão a enfrentar dificuldades para regressar à sua casa. São, na sua maioria, deslocados do distrito de Palma. Estão sitiados por falta de escolta militar para chegar a Palma. Mas as reticências, falando Lima, das estruturas governamentais, têm que ver com o risco de, entre os deslocados, estarem jihadistas infiltrados que querem regressar a Palma e depois fazerem aquilo que, em termos militares chamam de um ataque de dentro para fora. É um risco sempre presente esse, Fernando? É um risco presente, mas esse tipo de riscos podem ser minimizados. Por isso é que existe uma componente em termos militares que se chama serviços de informações,
serviços de contra-informação, exatamente para conseguir detectar esse tipo de movimentos estranhos entre os refugiados. Não é a primeira vez que Moçambique enfrenta uma guerra, não é a primeira vez que este tipo de movimentos acontece numa situação de confrontação militar. Portanto, é muito estranho esta aparente desorientação em relação àquilo que devem ser linhas muito concretas em relação à forma como devem ser tratadas as populações que querem regressar às suas zonas de origem. Qual é o problema de fundo aqui? É que se o governo, que tem que ter uma diretiva muito clara, muito objetiva e muito concreta, se o governo demonstra alguma desorientação na forma como deve tratar o fenómeno dos refugiados, isto passa uma informação e passa uma percepção muito errada entre a população, que já sofre imenso, que já está muito traumatizada com a situação que foi forçada a viver nos últimos meses. Porque que a população quer regressar a Palma? Porque exatamente não só é a sua zona de origem, como tem que ou tenta controlar os bens que deixou para trás, e terceiro lugar, porque a situação nos chamados campos de refugiados é uma situação muito difícil, em que estas famílias são viciadas todos os dias, são extorquidas todos os dias, quer por pessoas que são supostamente controladoras desses mesmos centros de refugiados, como fazem extorsões abertas em relação à comida e aos bens que entregam a estas pessoas que estão nos centros de refugiados. E, portanto, a população, olhando para o tipo de dramas que vivem nos próprios campos de refugiados, opta por regressar às suas zonas de origem, onde, não obstante as dificuldades, sempre será um regresso às suas zonas de origem. E neste caos todo, Fernando Lima é moeda, mas quem aparentemente continua perdido em combate é o NGD. Bem, eu não sei o que é que se passa com esta do Instituto das Calamidades, não sei o que é que se passa com a ADIN, mas, mais uma vez, o governo sai muito mal na fotografia. Por um lado, porque não tem uma boa estratégia de comunicação em que explique o que é que está a fazer a ADIN e o que é que está a fazer o Instituto das Calamidades. Isto do ponto de vista estritamente da comunicação. Não havendo uma boa comunicação, é lícito qualquer voltar às suas zonas de origem. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco sobre o carvão. Fernando Lima, os indianos da Vulcan Miners ficaram com os ativos da Vale, e que é a mina, e também o corredor logístico de Nacala, que é uma linha ferroviária de 912 km, por um total de 270 milhões de dólares. Era expectável que a mina ficasse com os indianos, tendo em conta que este país, incluindo a China, ainda mantém o carvão como fonte dominante da geração de energia, e o Ocidente tem uma agenda climática virada mais para energias consideradas mais limpas, Fernando Lima. Francisco, foi mais que óbvio esta transação. Desde o princípio, a Vale e o governo de Moçambique
sempre tentaram dourar a pílula, sugerindo que havia vários investidores ocidentais interessados em ficar com a operação da Vale. Por que eu acho que isto é pouco realista? Porque o problema da Vale, ou de companhias como a Vale, ou companhias da dimensão da Vale, estão sujeitas a uma agenda política que tem a ver com os seus próprios governos, que tem a ver com uma agenda global ocidental. Ora, quando há esta pressão muito grande sobre a questão das mudanças climáticas, quando existe uma pressão muito grande em relação à moratória de 2050, era muito difícil a Vale fazer um outro tipo de transação com grandes multinacionais do campo ocidental e, portanto, as companhias chinesas e as companhias indianas sempre foram aquelas que se mostraram mais interessadas em ficar com a operação de TED. Por outro lado, é preciso também não esquecer o que aconteceu em Glasgow. Por um lado, o presidente Xi Jinping da China não compareceu à cimeira do clima da Escócia. E, por outro lado, a alteração in extremis da própria cimeira foi introduzida pela Índia, nomeadamente sobre a continuação da utilização do carvão como fonte energética. Portanto, faz todo sentido aquilo que aconteceu em relação à operação da Vale. Agora, isto é, digamos, a conjuntura internacional que empurrou a Vale para os braços da Vulcan, a Vulcan que não é nem mais nem menos que uma outra subsidiária da Jindal. Jindal, essa que é uma companhia indiana que está a explorar carvão na bacia sul do rio Zambeze, mais concretamente junto à zona de estima. Em relação aos números, os números não dizem tudo. Basta referenciar que 270 milhões de dólares é um preço simbólico e são apenas 10% daquilo que a Vale e a Mitsui, que era a grande parceira da Vale nesse projeto, foram buscar aos bancos para investir não só na operação da mina de TED, como na via férrea que movimenta o carvão de TED até à Baía de Nacala. Uma parte dos acordos estabelecidos entre a Vulcan e a Vale não são conhecidos. Este não é um acordo toma lá da cá, ou seja, dá-me 270 milhões e ficas com a mina. Neste tipo de operações há sempre, sobretudo, aspectos que têm a ver com os passivos da operação. Quando eu digo passivos, estou a falar das obrigações bancárias, dos créditos, das responsabilidades junto dos sindicatos bancários em relação à operação carbonífera em TED. Eventualmente, nós não vamos conhecer toda esta operação, mas certamente que a nova entidade, a Vulcan, vai assumir uma parte destas responsabilidades que passam da Vale para esta empresa indiana. E com esses números, acha que há espaço para o Estado ir buscar mais-valias, tendo em conta que o valor de venda versus fundos investidos, dinheiro foram buscar na banca para investir nestes dois projetos de carvão e também na linha férrea, é muito pouco, Fernando Lima. Acha que há espaço para mais-valias? Eu acho que não há espaço para mais-valias. É assim, quer a Vale, quer a Vulcan,
tem bons departamentos legais, departamentos que sabem esgrimir corretamente as próprias leis fiscais de Moçambique. Ora, numa operação em que foi claramente uma operação com um enormíssimo prejuízo por parte da Vale nesta venda, eu não estou a ver onde é que é possível, no meio de um enorme prejuízo, Moçambique se beneficiar de mais-valias de uma transação desta natureza. Isto, exatamente, talvez o exemplo não seja o melhor, mas imaginemos que esta era uma venda simbólica de $1. Ora, seria que Moçambique iria buscar 32% ao dólar com que foi transacionada a mina de Moatize a favor da Vulcan. A questão é que para o governo de Moçambique todos os números têm uma outra dimensão, uma dimensão que não aquela que é pública, e estou certo que ambas as partes conseguirão demonstrar que não há mais-valias possíveis a obter de uma operação desta natureza. E também os indianos, os chineses têm uma má fama, questões relacionadas com os direitos humanos. O governo tem que estar de olho aberto nessa situação, Frondi. Bem, esta é outra má notícia. É outra má notícia para o governo de Moçambique. Não há nenhuma dúvida para as autoridades moçambicanas das características que correspondem ao tipo de operação que empresas indianas e chinesas do setor extrativo têm como seu recorde, como sua prática corrente. Aliás, passando um bocadinho ao lado do carvão, nós conhecemos os crimes ambientais que todos os dias tomamos conhecimento na área das areias pesadas a cargo de várias empresas chinesas. E aqui espero eu que os grupos ambientais moçambicanos sejam tão agressivos em relação a empresas chinesas e indianas quão têm sido agressivas quando os responsáveis pelos projetos extrativos são empresas ocidentais, porque me parece que o politicamente correto destas organizações não governamentais moçambicanas, muitas vezes associadas a organizações internacionais que operam na indústria extrativa, têm muito mais apetite para concentrarem as suas atenções em operações de origem ocidental do que em relação a empresas, eu diria, horríveis que têm origem na Índia e na China. E a ideia é muito clara. Eu lamento ter que fazer este tipo de comentário, mas muitas vezes estas organizações beneficiam-se de fundos na origem dos países dessas mesmas empresas extrativas, exatamente, que financiam as suas operações. Ora, não há interesses chineses e não há interesses indianos que estão dispostos a financiarem operações de fiscalização de natureza ambiental para zonas de exploração que são todos os dias um grande crime, uma grande chaga, quer para o ambiente em Moçambique, quer para a população em Moçambique, quer para a poluição em Moçambique. E o governo, no habitual,
infelizmente, fecha os olhos a estas operações porque, exatamente na mesma lógica das ONGs, tem muito mais sensibilidade de onde vêm os dólares, de onde vêm os euros, e muito menos sensibilidade de onde vêm as rupias e os yuans, porque aí não há dinheiro para financiar atividades do governo moçambicano no controle dessas operações. Aliás, basta ver os atentados diários que estas empresas fazem contra as populações todos os dias, todos os programas de natureza ambiental, de natureza de realocação de populações, de benefícios sociais para as populações que foram afetadas por reassentamentos. Não há qualquer comparação entre aquilo que aconteceu com a Vale, com a Rio Tinto, com a Riversdale, com a própria Anadarko e com a Total em Cabo Delgado, e depois operações similares que envolvem empresas chinesas e indianas. Muito bem, Fernando, vamos para um outro tema que tem que ver com a Covid. Esta semana a União Africana anunciou que Moçambique é um dos países que entraram na quarta vaga da pandemia, mas o que está a preocupar especialistas, Fernando Lima, é que a quarta vaga está a acontecer mesmo antes do período festivo, quando no último ano a onda começou a seguir as festividades, e não antes, como agora. Isto pode significar que piores dias estão por vir, Fernando Lima, depois deste caos que vamos assistir agora com as festividades. Não, os dias de caos e os dias de más notícias já estão a acontecer todos os dias, passe o pleonasmo. Ou seja, os números que são reproduzidos todos os dias são muito preocupantes. E se há esta nota de conforto que as infecções são moderadas, ela não é de modo algum uma notícia confortante. Porquê? Porque o aumento quantitativo, repito, o aumento quantitativo de casos vai, no fim do dia, refletir-se em pressão sobre as unidades sanitárias, portanto, maior ocupação das unidades sanitárias. Ora, maior ocupação das unidades sanitárias significa casos mais complexos que resultam de maior número de mortes. Portanto, estamos num momento em que assistimos apenas à quase duplicação diária do número de infecções de natureza moderada, mas eu penso que num espaço de 2 semanas vamos começar a assistir a um número de letalidade que até agora não assistimos. Só para dar um exemplo do que estou a falar, nas últimas semanas, durante muitas semanas, não obstante o aumento do número de casos, não assistíamos a qualquer reporte de óbitos. Ora, esta semana já foram reportados vários óbitos. Os óbitos correspondem exatamente a um aumento quantitativo do número de casos. Logo, vamos assistir claramente a maior ocupação de camas nos hospitais, maior ocupação em unidades de serviços intensivos e maior número de óbitos, uma vez que é incontornável que uma das características da nova vaga e da nova estirpe do Covid-19, a Omicron, é muito mais infecciosa e se propaga de uma forma muito mais rápida, agressiva e violenta.
E também olhando um pouco para a questão das vacinas, a Nigéria anunciou que destruiu 1 milhão de doses da vacina contra a Covid, produzida pela AstraZeneca, e acusou alguns países de doar essas vacinas quando elas já estão quase no limite do prazo. Este é um problema vivido um pouco por toda a África, Fernandinho. Bem, é um drama que o continente africano enfrenta. Costuma-se dizer que a um dado oferecido não se escolhe o dente, não se olha aos dentes. Ou seja, o continente africano não só tem que receber estas sobras, como tem que fazer um maior esforço que não tem para se organizar, para que consiga consumir estas mesmas vacinas antes dos seus prazos expirarem. Portanto, é importante, em termos políticos, a chamada de atenção feita pela própria Nigéria. Presumo que outros países africanos estão a enfrentar os mesmos dilemas, mas uma das respostas que os países africanos têm que enfrentar é melhorar, sofisticar os seus níveis de organização por forma a usar da melhor forma possível todas as remessas de vacinas que têm recebido. E esta componente é uma componente que é importante realçar em Moçambique. Nunca o país imaginou que nesta altura, portanto em final de 2021, houvesse um estoque de 21 milhões de doses para inocular os moçambicanos com vacinas do Covid-19. Agora, o desafio, e esta é uma palavra que hoje é utilizada em termos inflacionados, o desafio está com as autoridades da saúde, ou seja, se consegue chegar ao centro mais recôndito do país por forma a distribuir as vacinas a quem delas precisa e dar uma imunidade importante à população por forma a resistir melhor à quarta vaga, à quinta vaga, à sexta vaga, uma vez que nós não sabemos ainda quando vai acabar a pandemia do Covid-19. Um outro ponto é que, tal como o presidente Nyusi sinalizou há algumas semanas, o Quênia decidiu mesmo avançar e proibir que serviços públicos atendam cidadãos não vacinados. É claramente falando de essa lógica que será seguida um pouco por todo mundo, exatamente para obrigar as pessoas a aderirem à campanha de vacinação. Infelizmente, eu tenho que concordar com esta lógica e com esta perspectiva. Sim, é uma violação dos direitos dos cidadãos de decidirem se querem ou não vacinar, mas também, numa mesma lógica e no mesmo debate, qual é o racional de a população decidir se deve ou não deve infectar outros cidadãos porque, pura e simplesmente, por uma questão de liberdade de escolha, decidiram não vacinar. Portanto, eu penso que tem que se avançar para este tipo de lógicas, da mesma forma como existe uma lógica que tem a ver com a varíola, que tem a ver com o sarampo, que tem a ver com a varicela, ou seja, com uma série de vacinas que inoculamos sobretudo às nossas crianças e porque achamos que essas mesmas vacinas são o antídoto mais apropriado para que uma nova geração de cidadãos, de jovens cidadãos, consigam resistir a essas pandemias. E não me parece que os pais costumem questionar se os seus bebés e as suas crianças devem ou não vacinar contra a tuberculose, contra a varíola, contra a varicela e contra o tétano e contra o sarampo.
portanto, a Covid-19 tem que entrar nas nossas vidas e tem que entrar nas nossas vidas dentro desta perspectiva massiva de que, estando vacinados, estamos a proteger-nos a nós próprios e também às nossas comunidades. Mas para um sistema, Fernando Lima, tão permissivo como o nosso, a exigência de um certificado de vacinação para ter acesso a espaços públicos, isto não pode abrir espaço para atos de corrupção na emissão de cartões de vacinação, porque os negacionistas podem querer seguir esse caminho de comprar o cartão. Bem, todos os debates são possíveis, mas eu apontaria dois elementos que me parecem muito importantes em Moçambique. Por um lado, uma tradição muito positiva do próprio país e do seu Sistema Nacional de Saúde em conseguir fazer todos os anos e desde a independência vacinações massivas de grande parte da população. Isto não é propaganda governamental, isto é testado exatamente pelo nível de resistência que a população consegue demonstrar em relação a endemias principais. Um segundo aspecto tem a ver com outro fenómeno que eu acho que até hoje nunca foi testado totalmente, e é a capacidade que os moçambicanos têm, sempre que há um recenseamento, irem arranjar o cartão de recenseamento. Contrariamente ao BI, ou seja, há muito mais pessoas com cartão de recenseamento do que com BI. E porquê? Porque as pessoas pensam que, em algum momento, vão ser prejudicadas na sua vida se não tiverem o cartão de recenseamento, nomeadamente que o seu filho eventualmente não pode ir à escola, que não poderão ir ao centro de saúde porque não têm o cartão de recenseamento. Ora, penso que a mesma lógica pode ser utilizada na vacina da Covid e com a experiência acumulada que as autoridades sanitárias têm em relação às campanhas de vacinação, eu penso que o governo pode, de facto, fazer um bom trabalho a partir do momento que tem doses suficientes para inocular a população. Por exemplo, estamos a falar de corrupção. Só o facto de haver disponíveis doses massivas de vacinas, isto tem afastado a corrupção em relação às elites de transacionarem vacinas, de transacionarem a inoculação, de pagarem por fora para obterem vacinas. Porquê? Porque exatamente a disponibilidade dessas mesmas vacinas é muito, muito grande, o que afasta estas situações de privilégio e estas situações de porta do cavalo para que as pessoas consigam serem vacinadas. Muito bem, vamos fechar com o nosso último tema, só temos apenas 2 minutos. O governo decretou uma tolerância de ponto para todo o dia de hoje, provavelmente vai acontecer no dia 31, mas quem não se opôs foram os empregadores, argumentando que a interrupção é compreensível porque há necessidade de equilibrar a saúde e a economia. Fernando Lima compartilha desta argumentação. Bem, eu compartilho dessa argumentação desde que os fundamentalistas do Ministério do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho permaneçam nos seus gabinetes e não andem à solta como aconteceu em anos anteriores. Significa o seguinte, não obstante a tolerância de ponto, é importante que os centros comerciais, tudo que seja negócio, tudo que seja venda, esteja disponível para que as pessoas possam fazer as suas aquisições, para melhorar
atividades para melhorar as comemorações e não, como tem acontecido em anos anteriores, que estas tolerâncias do ponto sejam usadas como perseguição de agentes do Ministério do Trabalho e da Inspeção do Trabalho para multar agentes económicos e agentes comerciais. Portanto, dentro dessa perspectiva, numa perspectiva liberal de existência de uma tolerância de ponto, eu não acho que isso seja maléfico, antes pelo contrário, é benéfico, mas não pode haver perseguições aos agentes económicos, aos agentes comerciais, que exatamente querem fazer negócio nesta altura do ano. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre a situação de Cabo Delgado, olhamos para o negócio da mina de Moatize em Tete, comentamos sobre a Covid-19, fechamos com este ponto relacionado com a tolerância do ponto. Eu sou Francisco Carmona e Leque Vilanculos e André dos Santos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias.